Olá, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu vim falar da notícia do momento. A pergunta que todo mundo está a fazer. Portugal vai abrir portas para imigrantes? Fica desse lado. Então, minha gente linda, eu acho que esta é a semana que eu mais recebi essa pergunta. Sal, finalmente vai acabar a era do quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais? Calma, vamos lá, em partes. Acho que é a dúvida de muitos que eu quero tentar aqui responder da melhor forma possível, transformando no português mais popular possível. Como todo mundo já tem visto, tem saído nos últimos dias nos canais de notícia que Portugal vai abrir portas para imigrantes. Ou melhor, saiu pela boca do ministro da Economia, assim como da boca do primeiro-ministro, que há possibilidade de Portugal abrir portas para imigrante. Então, acho que esta é a semana que eu mais recebi essa pergunta. Todo mundo que já estava à espera de ouvir essa notícia, de ouvir essa possibilidade desde que foi cancelado a manifestação de interesse que agora não permite com que turistas, ou melhor, usemos o visto de turismo para vir a Portugal depois se legalizar, na altura que era graças à manifestação de interesse, e também se cancelou o visto de procura de trabalho, que era o que ajudava muitos imigrantes a virem para Portugal sem necessariamente ter uma promessa de trabalho, mas sim vindo com visto de procura de trabalho, com o intuito de vir procurar trabalho já estando aqui em Portugal. Muita gente, quando viu essa notícia da possibilidade de abertura de Portugal para a entrada de imigrantes, foi o motivo de muita gente ficar animado. Mas neste vídeo eu quero tentar responder, eu quero tentar esclarecer uns pontos aqui para tirar alguns equívocos. Muitos acham, ou muitos acreditam que provavelmente Portugal venha a devolver o visto de procura de trabalho. Eu não sei se muitos prestaram atenção no exatamente o que o ministro disse, ou é do tipo aquela velha história de que a gente muitas das vezes espera ouvir uma coisa e quando vamos ouvir a informação, não nos atentamos exatamente ao que foi dito, mas sim na perspectiva das coisas que nós esperamos ouvir. Porque eu não sei se houve necessariamente esse mal-entendido, mas é que de muitas mensagens que eu recebi a perguntar em torno desta informação esta semana, percebi que houve aqui, ou há aqui algum equívoco, porque muita gente acha mesmo, tem certeza de que Portugal vai voltar a escancarar as portas como já escancarou há anos atrás. Não é bem assim. É sabido por todos nós que Portugal é um país ligeiramente envelhecido. Não chega necessariamente perto da vizinha Itália, mas ainda assim Portugal é um país ligeiramente envelhecido. Isso porque a comunidade europeia faz poucos filhos, como eu já disse em outros vídeos, que Portugal ou a Europa toda no geral tem a tendência de fazer poucos filhos. Alguns até nem preferem nem fazer filhos, na verdade. Diferente de nós, africanos, criamos fábricas de fazer filho. Produção em África está em alta. Se precisar, vamos buscar lá. Mas enfim, deixando de brincadeira. Em conta a este ponto que já fazem poucos filhos, ainda assim Portugal tem tendência a pegar os seus filhos e mandar para o estrangeiro em busca de melhores condições de vida. Como eu já disse em muitos outros vídeos aqui mesmo no canal, que Portugal tem boas condições de vida? Tem, mas é muito bom para quem, por exemplo, vem de uma realidade pior, que é mais ou menos o meu caso, que venho da África. A África está numa posição um pouquinho inferior a Portugal, então eu venho para Portugal, vejo alguma coisa benéfica. Enquanto que para quem é mesmo de Portugal, Portugal não é lá grande coisa, consegue olhar para os países à volta, dentro da própria União Europeia, assim como fora da União Europeia, que fornecem alguns benefícios melhores que o próprio Portugal. E considerando que Portugal tem um passaporte bem forte, tem a facilidade de poder entrar em vários países, os pais têm tendência a mandar os filhos para esses países de forma a garantir melhor qualidade de vida. Para dizer que automaticamente falta mão de obra em Portugal, ou melhor, em vários setores de trabalho. Então, o ponto desse vídeo foram as últimas notícias,
que é as palavras, ou que são as palavras do primeiro-ministro, a necessidade de mão de obra aqui em Portugal. Aqui nesta notícia, ou nesta informação, é importante pegarmos em um ponto específico, que é exatamente o que o primeiro-ministro disse. A ideia de querer mão de obra estrangeira aqui no país é exatamente ou exclusivamente o que é para reconstrução do país. O que significa? Que se já faltava mão de obra antes na área da construção, como eu já disse, que faz parte de um dos pontos que eu acabei de citar, que são as áreas que precisam ou têm falta de mão de obra, para além do que já faltava, do índice que faltava, devido aos últimos acontecimentos que são de conhecimento geral, as últimas tempestades que assolaram o país, que acabaram destruindo várias casas, isso acabou aumentando, de certa maneira, a necessidade ou a falta de mão de obra para essa área de construção. Porque precisa-se, nesse momento, de muita mão de obra nesta área de construção para poder auxiliar ou ajudar na reconstrução das casas que foram destruídas. Não querendo aqui botar um balde de água fria em ninguém, mas já botando. Com isso eu quero dizer que provavelmente essa abertura ou essa possibilidade de abertura para a entrada de imigrante não venha favorecer a mim, como uma funcionária sem necessariamente uma qualificação, porque eu quero acreditar que esta abertura esteja mais virada para pessoas com qualificação e experiência em área de construção. Para dizer que o governo provavelmente vai dar alguns benefícios a empresas de área de construção civil, de forma a fazer com que essas empresas contratem mais funcionários. E que, mais uma vez, é importante dizer que essas empresas geralmente têm tendência a considerar primeiro mão de obra que já está dentro de Portugal, não querendo muito contratar estrangeiros, mas pela burocracia de ter que contratar estrangeiros. Como bem sabem, existe a tal da Via Verde, não sei se já ouviram falar, porém é tema de um outro vídeo, onde as empresas podem ou têm algum benefício, alguma facilidade que o governo dá de forma a contratar estrangeiros, mas essa Via Verde é um mecanismo que tem muita burocracia, que às vezes as próprias empresas devem garantir até estadia para esses funcionários, o que acaba de certa maneira não ajudando muito as empresas, não tendo muito interesse em contratar mão de obra ainda no país de origem, certo? Então, por conta disso, eu quero acreditar que o governo, com esta implementação, quando diz que vai precisar de mão de obra estrangeira, provavelmente vai pedir ou vai recorrer à ajuda de empresas de grande porte para este efeito, onde vai dar, de certa maneira, alguns benefícios. E considerando este ponto, claramente a empresa assim não vai contratar um Zé Ninguém, desculpa a expressão, vai querer contratar pessoas de qualificação ou de alguma formação específica para sanar ou para cobrir este buraco. Então, em forma de conselho que eu posso deixar aqui neste vídeo para quem tem interesse em vir a Portugal ou viu esta mensagem do primeiro-ministro como uma oportunidade de vir a Portugal, use os sites da LinkedIn, palavra difícil, minha língua é muito enrolada, não reparem, Net Emprego, EcoSapo. Esses são alguns dos sites que geralmente as pessoas usam para fazerem as candidaturas ainda estando no país de origem. E por que deixo esse ponto? É no sentido de o visto de procura de trabalho, que é o sonho de muita gente, provavelmente não venha a voltar. Mas sim vai se aplicar de uma forma mais massiva o visto de trabalho. No caso, o visto de trabalho é aquele que você já vem com uma promessa de trabalho, ou que uma empresa já te contrata, você ainda estando no teu país de origem. Eu acredito que venha a se aplicar quando se fala necessariamente deste ponto de se precisar de mão de obra estrangeira. E essa mão de obra estrangeira não será, de certa maneira, ligada ao governo abrir portas, mas sim estará ligada a grandes empresas ou às construtoras a contratarem a pessoa ainda estando no seu país de origem. Então,
Deixo aqui, como eu disse, vou deixar também na descrição os sites que eu acabei de citar, que eu posso aconselhar vocês a entrarem neles de forma a fazer as candidaturas para conseguirem ou para tentarem, de certa maneira, ter o contrato ainda no país de origem, de forma a garantir a forma mais fácil ou prática de terem o visto, que será o visto de trabalho, tá certo? Importante aqui também dizer o seguinte: faça um currículo europeu, que leve lá uma foto bonitinha, tira uma foto bonita, em primeiro lugar, e coloquem lá na descrição mais ou menos as vossas experiências de forma a atraírem essas empresas, mas volto a dizer, tentem empresas que estejam mais viradas para essa área de construção, o que de certa maneira eu acho que vai favorecer mais o gênero masculino do que o gênero feminino nesse momento. Mas enfim, em resumo, Portugal não vai abrir portas necessariamente para a entrada de todo mundo. Portugal vai abrir porta para a entrada de um público específico. Para o vídeo de hoje é tudo. Quero agradecer quem esteve desse lado do início ao fim deste vídeo. Espero ter esclarecido o máximo possível das dúvidas de vocês. E quero pedir também que deixe aí um comentário, ainda que seja só um emoji, um coraçãozinho, já está de bom tamanho. Partilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa aí um like. É tudo, obrigada, beijos!